Amém? Pai do Senhor Jesus, nós vamos estar iniciando a aula desse dia, que é a lição de número 7, que fala sobre o povo de Deus deve separar-se do mundo, não é verdade? Então vamos iniciar, vamos orar a Deus nesse momento, para nós darmos início à aula que é muito importante, a aula de hoje. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, Deus, nesse momento, esclarecer a Tua palavra em nossa mente, que venhamos guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti, Deus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Vamos dar início à aula, né? Vamos lá. Como eu falei, o povo de Deus deve separar-se do mundo. Vamos ler, textual. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 17. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes, extingue a santidade. Com certeza, nós não devemos deixar que o mundo ele entre dentro da igreja, o mundanismo. Venhamos viver uma vida de santidade a cada dia para que nós venhamos agradar ao nosso Deus. Vamos lá. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Esdras, capítulo 2, versículo 59 a 62, 4, versículo 2 e 3, e capítulo 6, versículo 2 e 4. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Raça, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaí, os filhos de Tobia, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaía, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Essar-Ardom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua, ou Josué, né, irmãos, e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia, e em Aqumetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. E uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Então, meus irmãos, esses camaradas queriam edificar o templo também, mas só que o povo de Deus, Deus sempre quis um povo separado, que não se misturasse com outros povos, para que o povo dele, o povo de Deus, o povo escolhido, não viesse a se corromper. Então, Ciro deu ordem somente àqueles que serviam a Deus, para que viesse edificar o templo do Senhor em Jerusalém, que é em Judá.
Então esse povo queria se misturar com o povo de Deus. Ainda bem que o povo de Deus foi prudente nesse momento e rejeitou a ajuda, porque senão ia haver uma mistura ali, aí ia comprometer a linhagem, a genealogia do povo de Deus, e de repente eles não conseguiriam nem construir o templo que foi dado por ordem de Deus, usando Ciro para poder reconstruir o templo novamente que estava em ruína. De repente esse templo nem seria erguido, de repente nem pela aquela geração, né? Mas o povo aqui, graças a Deus, ele foi prudente e não deixou que esse povo viesse ajudá-lo, e com isso ia se misturar, e com certeza esse povo levaria ao povo de Deus a corrupção. O objetivo dessa lição primeiro, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Deus não aceita mistura. Deus quer um povo separado, um povo que viva em santidade. Isso veio desde o início. Segundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. Desde o início, Deus sempre exigiu santidade do seu povo. Viver uma vida que agradasse a Ele, que agradasse ao Senhor dos Exércitos, vivesse uma vida somente para Ele e não servisse a outros deuses. Terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Com certeza, se nós vivemos uma vida de santidade, isso vai resultar em nossas vidas muitas bênçãos que o Senhor com certeza vai derramar sobre as nossas vidas. Vamos lá. Introdução. Nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Primeiro tópico, vamos lá, irmão, sem perca de tempo. Somente os judeus retornariam a ajudar, somente os judeus, não era aquele misto, não, que queriam, esse povo que queria ajudar para poder edificar o templo, não. Vamos lá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que dessa prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos dos sacerdotes cujos nomes não foram achados no registro das genealogias foram rejeitados como imundo. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo dos judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua descendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão de luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queriam acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora da murmuração. Quando o povo, irmãos, de Israel, você vê que não pode haver mistura. Quando o povo de Israel foi liberto lá do cativeiro, lá do Egito, que passou 430 anos, você vê que não saiu só os hebreus, entendeu? Foi um povo misto junto com os hebreus. Isso foi a causa, como o comentarista explica aqui, foi a causa da murmuração do povo. Murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés. Então houve uma mistura ali. E Deus, ele não aceita a mistura, não tem comunhão entre a luz e as trevas. Então, esse povo que havia saído do Egito, esse povo misto que havia saído do Egito com o povo hebreu, levou também o povo a se corromper também. Então houve uma grande murmuração ali.
houve uma grande confusão. Deus não aceita isso no meio do seu povo. Deus não aceita essa confusão. Deus não aceita essa murmuração. Então, como disse o comentarista aqui, não tem comunhão. Luz e treva não se mistura. Se eu sou luz, eu não posso me misturar com as trevas. Por quê? Porque eu tenho que levar uma vida, e eu quero levar uma vida de santidade diante de Deus. É assim que a igreja tem que ser. Levar uma vida de santidade diante de Deus, porque se misturar com as trevas, daqui a pouco, irmãos, vai estar em trevas também. Vai ser corrompido. E Deus quer um povo separado que vive uma vida de santidade. Vamos lá. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Se encontra lá em Mateus capítulo 7, versículo 14. Não é lucro e assim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada e mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Assim que Jesus falou para Nicodemo. Naquele grande dia, irmãos, Deus vai separar. Aquele que é ovelha vai ficar, como diz a palavra, do lado direito, e os bodes vão ficar do lado esquerdo. Não vai haver mistura. Hoje o povo muitas das vezes quer se misturar. Mas sendo que o comentarista fala aqui, Mateus capítulo 7, versículo 14, que a porta é estreita. Ninguém vai poder alargar a porta do céu. Só vai entrar lá os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E as pessoas têm que ter consciência disso. Nós, como os crentes do Senhor, a igreja do Senhor, temos que ter consciência disso. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E temos que praticar as coisas celestiais, não as coisas que o mundo, o adversário da nossa alma, tem oferecido. Não, faz isso aqui, não tem nada a ver, não. Pode se misturar. Aí muitas das vezes vai, se mistura, daqui a pouco está corrompido, daqui a pouco está desviado da presença de Deus. Daqui a pouco não está mais obedecendo os mandamentos e a palavra de Deus. E Deus exige que nós venhamos ser um povo separado. Ah, vou me fazer de fraco. Para ganhar aquele que está fraquinho ali. Mas às vezes, muitas das vezes, ele também está fraco também. Está quase caindo. Aí vai arruma uma desculpa. Daqui a pouco está mais do que fraco. Está desviado da presença de Deus. Mas Deus, irmãos, exige que nós venhamos ser um povo separado das coisas desse mundo. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A palavra não diz, eu vou imitar o mundo. Não. A igreja não pode imitar o mundo. A igreja não pode fazer as coisas que o mundo faz. A Bíblia diz, nosso apóstolo João, evangelista João, ele diz assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja tem que ser diferenciada, irmãos. Tem que ser um povo separado, viver uma vida que agrade ao Senhor, que agrade ao Espírito Santo de Deus. Vamos lá para o tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Pagã é que não tinha um único Deus como o Deus verdadeiro. Adorava outros deuses. Na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Todos nós conhecemos essa história. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel. Olha só a mistura, irmãos. Olha só a mistura. Olha só a mistura. De Cuta, de Ava, de Ramate, de Sevarfaim, e habitaram cidade de Samaria.
em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Por isso que chamavam esses camaradas de samaritanos. Eles habitavam ali em Samaria. A idolatria foi tão grande ali, irmãos. E os sacerdotes foram também trazidos do cativeiro. O rei da Síria mandou para que ensinasse ainda os mandamentos de Deus a esses camaradas, sendo que eles iriam servir ao Deus de Israel, mas também serviriam aos outros deuses pagãos também. Então havia uma grande mistura ali. Deus, a glória tem que ser somente para ele, a honra e o louvor e a adoração tem que ser somente para ele. Deus não aceita você adorar ele e adorar outros deuses, adorar ele e adorar deuses de outras nações. Não. E houve uma grande mistura ali naquele lugar que não foi do agrado de Deus. Vamos lá. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus, é o que eu acabei de falar. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Nós comentamos, irmãos. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Vamos lá. Subtópico 2 do capítulo 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Está lá em Esdras capítulo 4, no versículo 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Então, irmãos, graças a Deus, irmãos, o povo aqui não aceitou, como Neemias fez, quando eles quiseram ajudar Neemias na construção do templo, entendeu? Neemias rejeitou essa ajuda, porque houve vigilância ali também, as brechas estavam tapadas. Então, o povo, graças a Deus, rejeitou essa ajuda, porque ia haver uma mistura ali, e com certeza ia haver dissensões, divisões ali no meio, porque Deus, ele chamou um povo, ele escolheu o povo para viver um povo separado, para que o povo viesse viver uma vida de santidade diante dele. Então eles quiseram ajudar o povo ali, e o povo fez o quê? Rejeitou. Porque senão, provavelmente, o templo nem sairia, porque ia haver discórdia, ia haver dissensões, desuniões, porque ia haver um povo misto também no meio do povo escolhido por Deus, a qual Deus tinha separado para fazer a construção do templo. Tanto que a Bíblia diz também que, e o comentarista fala aqui, que alguns, até sacerdotes também, não foi encontrado o seu nome no livro da genealogia do povo de Deus, do povo de Israel. Porque não estava vivendo uma vida de santidade, se misturou com outros povos, começou a adorar outros deuses, fazer tudo aquilo que era errado. Então, irmãos, Deus, ele só deixou somente construir o templo aqueles que estavam realmente no foco. Vamos lá. Subtópico 3 do capítulo 2. Os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus. Olha só, a mistura. E deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha. Este conta lá em Esdras, capítulo 9, do versículo 1 e 12. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado,
o que iremos fazer na lição do número 12. Quem for da lição número 12 vai falar sobre esse assunto. Rapidamente, eu vou comentar rapidamente aqui sobre esse fato que aconteceu quando o povo voltou do cativeiro, que o povo começou a se misturar. Os samaritanos deram as suas filhas ao povo escolhido, aos judeus. Os judeus pegaram seus filhos e deram as filhas dele. Você vê que os irmãos for lá ler no capítulo 9 de Esdras, vai ver como isso chegou aos ouvidos de Esdras e qual foi a reação dele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Esdras recebeu a notícia que os sacerdotes, o levita e o povo tinha se corrompido, se misturado com os samaritanos e outras nações, adorando a outros deuses. A Bíblia vai nos relatar que Esdras, irmãos, rasgou as suas vestes, rasgou o seu manto, arrancou o cabelo da sua cabeça, começou a tirar o cabelo da sua cabeça, começou a tirar o cabelo, a sua barba, para ver como que estava no coração de Esdras naquele momento, ao ver o povo se corrompendo, ao ver um povo se misturando com outras nações, adorando a outros deuses, quando Deus tinha falado que o povo tinha que ser separado, que não desse aos seus filhos, as filhas dele, nem pegasse as filhas dele e desse aos seus filhos. Assentou-se, lamentou-se e ficou até tarde, onde ele falou que não era nem digno de levantar a cabeça aos céus e orar a Deus devido à sua vergonha, por causa do povo que tinha se misturado, estava vivendo uma vida de idolatria, quando Deus tinha ordenado que queria o povo separado. A angústia foi muito grande na vida desse homem de Esdras. Ele lamentou, ele pediu perdão pelo pecado do povo. E Deus queria um povo separado. Quem for dar essa lição, na lição de número 12, vai esmiuçar bem isso. É muito profundo isso que aconteceu. Vamos lá, irmão, a lição. Subtópico 4 do capítulo 2. Os samaritanos tornam-se inimigo dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Eles controlavam tudo ali a região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a intenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada, encheram-se de inveja. Isso sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja e etc. Quer dizer, a atenção que era voltada para os samaritanos, o que aconteceu? Como o povo que veio do cativeiro, começou a adorar ao único Deus verdadeiro, começou a fazer novamente a reconstrução do templo ali, e chamou a atenção do povo. E o povo foi o quê? Se voltou para o povo de Deus. Isso causou inveja nos samaritanos. E eles se revoltaram contra os judeus. Mas sempre foi assim. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que este. Quer dizer, eles queriam se unir a eles para poder ter esse prestígio também, porque eles estavam tendo o prestígio do povo agora, perderam o prestígio, e esse prestígio se voltou para o povo de Deus. Eles armaram, arquitetaram, não, nós vamos se associar com ele para que nós venhamos gozar desse prestígio também. Quando os judeus não aceitaram nada da parte do samaritano, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. O povo de Deus não aceitou se associasse a eles, e eles odiaram o povo de Deus de forma que tornaram um inimigo mortal. Vamos lá. Tópico 3. Deus exige santidade do seu povo.
Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Subtópico 1 do capítulo 3. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. O que que a lição nos ensina hoje, os objetivos da lição de hoje, é destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo, que nós comentamos, não aceita a mistura, não aceita de jeito nenhum, entender que Deus exige plena santidade do seu povo, um povo separado. E aqui no tópico 3, ressalta que Deus, que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus, que nós vamos comentar agora. A santidade resulta bênção para o povo de Deus, porque quando o povo recusou a se misturar ali com eles, quando o povo rejeitou ser ajudado por eles, o que Deus fez? Ajudou, abençoou eles, resultou em bênção. Eles conseguiram construir o templo. Porque se eles se misturassem ali, ia resultar em bênção? Não ia resultar em bênção, ia resultar em catástrofe. O povo ia ser arruinado novamente. O povo ia ser destruído novamente. Provavelmente iam ser levados até para o cativeiro novamente, por causa da desobediência. Não, mas o povo resolveu se separar, viver essa santidade de Deus, e Deus ajudou eles até que eles conseguiram construir e finalizar a reconstrução do templo. Não é verdade? Vamos lá. Nós estamos no subtópico 3 do capítulo 3. O anjo do Senhor visita o acampamento... Subtópico 2 do capítulo 3. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Subtópico 3 do capítulo 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Subtópico 4 do capítulo 3. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tereis o anátema no meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado, então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio deles. Então, a cidade de Ai, minoria diante do povo de Israel, conseguiu derrotar Israel. Por que conseguiu derrotar Israel? Porque havia pecado no meio do povo, havia anátema. Enquanto não foi tirado esse pecado, não foi destruído, não foi descoberto esse pecado, não foi extirpado do meio do povo de Deus, o povo não conseguiu vencer a cidade de Ai. Voltaram envergonhado, derrotado, e Josué foi consultar o povo, foi consultar Deus, perdão. E Deus disse: santificai-vos, há anátema no meio de vós, tem pecado no meio de vós. Toda vez que o lugar onde tem o pecado, onde atua o pecado, o que acontece? Deus não atua.
Porque o que se faz separação, diz a palavra, entre Deus e nós, como igreja do Senhor, é o pecado. Então o pecado devia ser tirado. E quando o pecado foi descoberto, e quando o pecado foi tirado, o que aconteceu? Deus disse para Josué, sobe, olha a cidade de Ai, eu tenho dado nas tuas mãos o rei de Ai, toda a sua cidade. Então, quando há o pecado, Deus não atua. Quando se tira o pecado, Deus atua, porque Deus não tem comunhão com o pecado, compactua com o pecado de ninguém. Então teve que tirar o pecado para Deus dar vitória ao povo de Israel. Depois que o pecado foi tirado, Deus abençoou o povo e foi destruída a cidade de Ai. Vamos lá. Vamos no capítulo 4 agora. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram separado dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter separação com o mundo. É o que eu comentei. Se o povo tivesse aceitado a união com eles ali, o que ia acontecer? O povo ia cair, a vida espiritual do povo ia entrar em decadência e Deus com certeza iria se afastar do povo. Vamos lá, subtópico 2 do capítulo 4. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Vamos lá. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e elevado as minhas mãos na inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo, todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás com glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Com certeza, irmãos, vale a pena servir a Deus, viver uma vida de separação, de santidade a Deus, e Deus vai com certeza estar nos abençoando. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele, para que os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que serve. Vale a pena servir ao Senhor. Esse memorial é até o dia de hoje, irmão. Não ficou extinguido, não. Vale a pena servir a Deus e Deus com certeza